E seguindo sobre transportes, né, esse universo do transportes, a gente vai falar agora sobre os carros elétricos, que são vendidos como muito sustentáveis, mas a sustentabilidade continua quando chega a hora de descartar as baterias. Para nos ajudar a responder essa pergunta, vamos conversar ao vivo, de forma remota, com o professor da UFG, Sigel Kitatani, que vai me corrigir se eu estiver falado errado o nome dele. Um prazer recebê-lo aqui no Conexões. Antes da gente ir direto ao assunto, gostaria que você me corrigisse se eu falei errado o seu nome e se apresentasse para o nosso público cego e de baixa visão, que é de forma bem breve e rápida, só para eles poderem nos imaginar enquanto a gente está conversando. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Meu nome é Sigel Kitatani, você pronunciou corretamente. Sou homem de pele branca amarelada, tenho olhos castanhos claros e cabelo castanho claro também. Uso óculos, tenho bigode e cavanhaque. É um prazer conversar com vocês. Perfeito, prazer é nosso. Então vamos começar. Por que as baterias dos carros elétricos são uma preocupação? Se não me engano, tem lítio envolvido e esse metal, é isso mesmo, né, professor? Esse metal ele tem sido muito disputado em todo o mundo, não é? Isso, exatamente. As baterias de lítio têm se mostrado aí as mais viáveis hoje para se utilizar, né, de forma comercial nos veículos elétricos. E aí você tem desde o processo de fabricação, né, e onde você depende de mineração, inclusive desses metais, a própria fabricação usa energia elétrica e você também tem o descarte dessas baterias aí. Então você tem que ter todo um cuidado para que realmente o uso do carro elétrico represente é, uma, uma situação adequada, né, do ponto de vista da ecologia. Essa reciclagem é possível? É um avanço em comparação às baterias dos carros tradicionais? Como que a gente pode pensar nesse ciclo de sustentabilidade, uma vez que o mercado de carros elétricos tem crescido e tomado conta de vários países, né? Do ponto de vista de vantagens e desvantagens entre o carro de combustão e o carro elétrico, né? Uma das desvantagens do carro elétrico é justamente o pós-uso, né? O final do ciclo de vida do carro, onde você tem que descartar e, de preferência, reciclar essas baterias. Então, já existem aí no mundo algumas plantas de reciclagem de bateria, inclusive aqui no Brasil, que o Brasil tem leis próprias, né, que obriga os fabricantes a dar uma destinação a essas baterias. E a melhor forma de destinação dessas baterias é a reciclagem, embora durante o uso você ainda consegue fazer reparos também para prolongar o uso dessas baterias. Esse processo aí é um processo, existem vários processos para fazer isso, mas o processo mais viável é quando você reaproveita os produtos químicos dessa bateria, onde você tem que fazer algumas plantas para possibilitar esse reaproveitamento. Professor, qual a sua percepção do ponto de vista global sobre a utilização de baterias de lítio, sobre os carros elétricos? Veio para ficar? Existe alguma questão aí relacionada à regulamentação, a investimentos em infraestrutura? Como o senhor percebe esse cenário? O veículo elétrico depende muito, tanto do uso da pessoa que vai fazer a compra, quanto também da infraestrutura, que depende então dos países, né? Países como o Brasil, Estados Unidos, que são países de dimensões continentais, eles têm dificuldade de utilização desses carros elétricos, principalmente por conta da infraestrutura de carregadores elétricos. Já em países como a China, onde você não tem problema de infraestrutura de carregadores, o carro elétrico passa a ser uma solução mais viável. E lá na China também, o pessoal, para distâncias maiores, eles fazem uso de trem de alta velocidade, entre outras coisas. Já nos Estados Unidos, eles não têm uma infraestrutura de bateria também, de forma adequada, igual na China, o que torna para distâncias maiores um pouco mais difícil. E no Brasil, isso é um pouco mais difícil ainda, por conta da cultura nossa de viajar de carro, por conta das dimensões do país, aonde a utilização de um carro 100% elétrico fica difícil devido à infraestrutura. Mas, do ponto de vista de ecologia, principalmente em centros urbanos, né, por conta de evitar emissões de gases de efeito estufa, isso representa um acréscimo, um ganho, né, significativo em termos de qualidade de vida, em termos de diminuição de poluição. Certo, professor. Eu gostaria, só da última pergunta antes da gente encerrar, como que o senhor
Quais recomendações o senhor daria para o nosso público que está acompanhando, tem interesse em carros elétricos, mas não sabe nem por onde começar, quais são as necessidades, se compensa ou não? Como que o senhor poderia trazer um pouco da sua percepção sobre esse tema a partir do ponto de vista do consumidor brasileiro? Certo. Do ponto de vista do consumidor brasileiro, ele tem que avaliar, né? Muitas vezes os consumidores brasileiros têm mais de um veículo. Nessa situação onde a pessoa tem mais de um veículo, geralmente o que tem se apresentado aí é uma viabilidade entre você ter um carro elétrico para que você possa diminuir os custos do transporte urbano, no sentido de que ele vai usar apenas o valor da recarga da bateria para que ele possa fazer essa mobilidade, o que vai contribuir bastante na questão do meio ambiente. Entretanto, se ele faz um uso onde ele tem grandes deslocamentos, com mais de 20, 40 quilômetros por dia, já começa a ter um pouco mais de dificuldade para fazer uso desse carro elétrico. E aí, um carro, né, um equipamento que se apresenta mais viável aí são os carros híbridos, onde você tem as opções aí, por exemplo, como o carro flex, com a opção de ser híbrido, onde você diminui muito o consumo de combustível, mas se você precisar fazer uma viagem mais longa, você ainda tem a opção de usar ele 100% com combustível fóssil. Obrigada pela sua participação, obrigada pelas dicas ao nosso público aqui do Conexões, professor da UFG, Sigeu Kitatani. Espero encontrá-lo novamente em outras oportunidades. Eu que agradeço. Também esperamos.